Pessoal, começando mais uma aula interessante aqui no nosso canal Bolsa Fácil aqui no YouTube. E o assunto de hoje, ele é bastante útil porque eu quero te ensinar o passo a passo para você fazer um filtro eficiente para escolher as melhores ações dos Estados Unidos para investir na Bolsa de Valores por lá, para que você possa ganhar o seu dinheiro em dólar. A ideia, a base da minha estratégia operacional é sempre comprar uma ação boa quando esta ação estiver barata. Não adianta, por exemplo, você comprar uma ação boa quando ela estiver cara, porque aí, mesmo o papel apresentando bons dados financeiros, você compra numa hora que o papel está caro e você pode, eventualmente, tomar essa correção na cabeça. Então, você está posicionado numa boa ação, no momento de queda do papel, você vai perder dinheiro. E não adianta também você comprar qualquer ação, eventualmente o papel ele está barato, numa região interessante de suporte, você vai lá e compra, mas não é uma boa empresa. É uma empresa com alto endividamento, com margens no negativo, com múltiplos esticados. Então, é muito importante para você dar certo, para você ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. O primeiro passo que você tem que fazer é esse filtro de análise fundamental para você selecionar boas ações para você acompanhar na sua carteira. E depois, uma vez essas boas ações no radar, você vai esperar elas ficarem baratas no gráfico para você comprar lá embaixo, pegar um movimento de alta, fazer uma especulação planejada, organizada, com risco adequado na sua carteira e colocar o dinheiro no bolso. O site que eu utilizo para fazer esse filtro das ações dos Estados Unidos é o finvis.com. Vou deixar para você o link do site na descrição desse vídeo. E nós temos aqui esse botão que é o screener, que é como se fosse um rastreio, um radar, um filtro, para que a gente possa colocar os parâmetros que a gente quer no mercado e o site vai fazer o filtro das melhores ações do momento lá nos Estados Unidos para que a gente possa operar. Clicando em cima do botão Screener, nós vamos ter aqui uma série de campos a serem preenchidos. Eu quero que você note, nesse momento, nós temos aqui um universo de 8.505 ações disponíveis, porque a gente não colocou filtro nenhum. À medida que eu for colocando os parâmetros de busca, você vai ver que essa quantidade de ações ela vai diminuir. A nossa ideia é chegar num número perto aí de 10 papéis. O filtro ele é bastante criterioso, é de propósito para que a gente consiga separar o joio do trigo, para que a gente consiga achar nesse momento nas bolsas americanas o filé mignon, as melhores companhias com valuation mais atraente. Essa ideia aqui é importante porque é muito interessante, muito organizado, muito bem planejado o risco da sua carteira se você diversificar. Ou seja, você ter algumas ações interessantes de setores diferentes da economia para que você possa fazer uma carteira de ações diversificada e balanceada. Porém, não é interessante você pulverizar o seu capital. De repente aí 40 ações, 50 ações, 60 ações, muitos papéis para você acompanhar na sua carteira. Vai ser difícil de você operar, de você acompanhar todas essas companhias. E como o seu dinheiro ele vai estar muito pulverizado, quando você ganhar, vai ser uma pequena fração do seu patrimônio, não vai compensar o custo-benefício, toda a trabalheira de você acompanhar uma carteira densa, ampla, complexa dessa. Fundamental, então, a gente vai escolher as boas, as melhores ações nesse momento, para que a gente faça poucas e boas operações nas melhores horas, para que a gente tenha um custo-benefício melhor de tempo, dinheiro, trabalho, estudo, análise e por aí vai. A ideia é fazer mais com menos, otimizar o nosso operacional.
Primeira coisa que eu vou colocar aqui é o índice. Então, eu quero companhias que façam parte do SP500. Você que não sabe o que é o SP500, ele é um índice da Bolsa de Nova York que reúne as 500 maiores e melhores companhias dos Estados Unidos. Essas empresas, elas correspondem por mais de 80% da economia americana. Então, quando você já coloca esse filtro do SP500, automaticamente o seu universo ele vai de 8 mil e poucas ações que nós tínhamos ali, ele já vai para 503, que são as 500 maiores e melhores ações dos Estados Unidos nesse momento. Para a companhia fazer parte do SP500, ela tem que passar por uma série de critérios. Ela já é avaliada por um comitê de analistas e economistas. Já é um primeiro filtro bastante eficiente, bastante interessante que a gente faz quando você coloca ali para o papel participar do SP500. Você já separou um primeiro filtro do que há de melhor do mercado. Depois a gente vem aqui, ó, Dividend Yield. Quanto que você poderia ganhar de dividendos nas ações americanas? Eu deixo N, qualquer um, porque no mercado americano eu faço uma especulação para ganhar com a valorização do papel e não com a rentabilidade passiva em termos de dividendos. Se a gente comparar as ações americanas com as ações brasileiras, a gente tem na média as ações brasileiras pagando dividendos maiores. Então, se caso você tiver foco em dividendos, o mercado brasileiro ele pode ser mais interessante. Agora, se você quiser colocar algum critério nesse campo de dividendos, fica a seu critério. Então, a gente tem aqui dividendo positivo, acima de 5, acima de 10, 1, 2, 3, fica a seu critério se você quiser também escolher ações aí que paguem dividendos. Depois, o volume médio, eu coloco acima de 2 milhões, para que a gente consiga fazer um filtro das ações mais líquidas, que tem mais procura. Olha só como o universo de ações ele já foi para 264. Como a gente vai limpando, né? Como a gente vai tirando a sujeira, a gente vai tirando a gordura, vai sobrando só o filé mignon para a gente, só o que há de melhor. IPO Date. Então, IPO Date eu gosto de colocar aqui acima de 5 anos, porque aí a gente já foge das companhias que entraram há pouco tempo na bolsa. A gente já consegue fazer um filtro aqui de perenidade, de saber as empresas mais tradicionais, para eventualmente a gente não colocar dinheiro em alguma aventureira aí do mercado. Aqui no país, vou colocar Estados Unidos, só para frisar o nosso exercício, que a gente busca nesse momento as ações americanas, mas quando você coloca o SP500, automaticamente já ficam as ações aí, a maioria das ações dos Estados Unidos, porque esse seria um critério importante para poder fazer parte do índice. Agora a gente vem para essa segunda aba, fundamentos, para que a gente possa setar, que a gente possa colocar os parâmetros de fundamentos que a gente quer presente dos nossos papéis. O PE é o preço-lucro. Eu gosto de colocar menos de 15 anos. O PL é a nossa ideia de múltiplo. Você vai pegar o preço da ação agora, dividir pelo lucro por ação que ela trouxe nos últimos 12 meses, para que você tenha uma ideia de payback, de quanto tempo retornaria o seu investimento. Eu gosto de trabalhar com PL abaixo de 15. Depois os retornos. Então o ROI, retorno sobre o patrimônio, acima de 15%. E é o mesmo ROI que a gente vai colocar acima de 15% também. Nessa ideia dos retornos, a gente colocando acima de 15%, a gente vai conseguir ter um filtro das companhias com melhor faturamento, companhias que operam aí no positivo. Olha lá como o nosso universo já está indo para apenas 34 ações, como a gente vai conseguindo filtrar, passar esse pente fino, essa peneira, para sobrar só o que há de mais interessante na bolsa nesse momento.
A dívida sobre o patrimônio líquido eu quero abaixo de 0,7. Nesse caso, a dívida vai comprometer apenas 70% do patrimônio e a gente pode colocar esse critério também no endividamento no LT, long term, né? Endividamento aí de longo prazo pelo patrimônio, também pode deixar correspondendo só a 0,7%. Vamos ver, margem bruta, gross margin, né? Gross margin. Então vamos colocar acima de 10%. A mesma margem líquida, net profit margin, acima de 10% também. Quando a gente combina os retornos com as margens, a gente consegue filtrar as companhias que estão operando no positivo. Companhias que conseguem faturar bem, que conseguem ter um lucro depois de todo o operacional, depois de pagar suas contas, produzir, entregar, vender. E é importante que essas margens, no caso aqui a margem bruta e a margem líquida, principalmente acima de 10%, é importante que no final da conta, depois que a companhia produziu, vendeu, é importante que seja positivo para sobrar dinheiro no caixa da companhia, para que a gente possa ser sócio de bons negócios, de negócios lucrativos. A gente não quer ir para a bolsa para colocar o nosso dinheiro no fogo, colocar em alguma companhia aventureira, alguma companhia que vá mal das pernas. Não é essa a nossa ideia, né? A gente quer ser sócio aí de bons negócios. Por isso que é importante definirmos também esses filtros. Vamos ver aqui na sequência que mais precisa ser de interessante. Aqui o PB under 2. O PB é o PVP aqui no Brasil, que é o preço sobre o valor patrimonial. Então, quando a gente coloca o 2, como que a gente chega no PVP? Primeira coisa, o valor patrimonial por ação. A gente vai pegar, que seria ali o valor justo do papel. A gente pega o patrimônio líquido da companhia, divide pelo número de ações listadas na bolsa. Isso vai dar uma ideia de preço justo do papel. E o preço sobre o valor patrimonial, aí a gente vai pegar o preço de momento do papel, dividir pelo VP, né, pelo PVP ali, para que a gente tenha a ideia de quanto que esse papel ele está esticado, quanto que ele custa mais caro. Nesse sentido aqui, price to book, o PVP, então abaixo de 2, significa que você aceita pagar até o dobro do que seria o valor justo do papel. Acima disso você não quer. A gente consegue cruzar o PB, o PVP, pelo PL, esses nossos múltiplos, essa nossa ideia de valuation. Então, quando você pega um PL abaixo de 15, para que você tenha o seu payback em até 15 anos, e o PVP abaixo de 2, o preço sobre o valor patrimonial, até 2, né, para que você não pague mais do que o dobro, que seria o valor justo de mercado, você consegue filtrar as companhias que não estão tão caras assim, que possuem um valuation interessante, para que você não pague tão mais caro, um preço mais esticado. E aí você consegue buscar os melhores negócios na bolsa. Olha que interessante. Fazendo esse filtro, daquele universo inicial de mais de 8.500 ações, sobraram somente 7 papéis. É uma quantidade interessante, perto aí de 10, no máximo até 15, 20 ações no máximo para você escolher. Eu costumo organizar essas ações que sobraram depois do filtro. Eu costumo organizar pelo market cap, que é o tamanho de mercado, das maiores para as menores. E sobrou aqui para a gente a Chevron do petróleo, Pfizer do setor de saúde, Pfizer famosa aí pelo Viagra, pela vacina da Covid. A gente tem aqui a Horton e a Lennar do setor de construção, Coterra e Marathon também em linha com a Chevron, que são empresas aí de óleo e gás, e a Mosaic Company do setor de agro. Muito interessante. Qual que é a ideia então, né, galera? A gente faz esse filtro, eu costumo fazer toda sexta-feira. Eu faço a atualização desse filtro.
atualizo a minha carteira de ações na sexta-feira e já fico de olho pronto, com essa carteira pronta para a próxima semana para poder operar. Qual que é a sacada? Qual que é a vantagem? Essas ações americanas aqui, Active Trades disponibiliza na plataforma dela para que você possa investir diretamente no mercado americano, operar em dólar essas companhias e eventualmente você também vai ter direito aos dividendos que caírem na sua posição para você ganhar em dólares. Eu tenho aqui a minha conta da Active Trades. Vou deixar para você na descrição desse vídeo os links, se caso você quiser abrir uma conta demo para conhecer a corretora, ou se caso você já tiver experiência, quiser abrir a sua conta real, está na descrição aqui desse vídeo o link para você poder abrir a sua conta na Active Trades. Então, olha lá que interessante. A gente tem aqui as ações da Chevron, do filtro da nossa carteira, as ações da Pfizer, da Horton, da Lena, da Marathon Oil, da Mosaic Company. Então eu consigo, fazendo aquele filtro de fundamentos para achar essas boas ações, eu fico de olho nelas aqui, nesse meu radar, para poder ir operando. Então a ideia, a gente vai lá no site da Finvisa, a gente faz o filtro com os números, para escolher as companhias com os melhores dados financeiros, e depois a gente pode vir no gráfico para fazer essa operação no momento que o papel esteja barato. Eu tenho uma posição aqui de exemplo para você na Mosaic Company. Deixa eu mostrar aqui a minha conta. Essas ações da Mosaic Company do setor agro nos Estados Unidos, então uma compra de 35 ações a 35 dólares e 20 centavos, dá um investimento de mais ou menos 1.200 dólares. Essa operação ela já está com lucro. É uma operação que eu abri no dia 9 de junho. Hoje eu estou gravando o vídeo no dia 10 de julho. Então faz um mês já que eu estou nessa posição. Olha que interessante, o papel no primeiro trimestre de 22 fez a máxima histórica em 79 dólares. Desde então ele caiu recentemente. Foi uma desvalorização de 60%, olhando aqui no gráfico semanal. Olha como a nossa estratégia, como ela conflui. Primeira coisa que a gente fez foi identificar que a Mosaic Company era uma companhia saudável financeiramente. E o segundo critério foi esperar uma formação interessante de compra numa região de suporte, quando o papel estivesse desvalorizado, para que a gente pudesse comprar uma boa ação quando ela estivesse barata e surfar esse provável movimento de alta que se desenha. Olha aqui essa região entre os 37 dólares, nós tivemos aqui um suporte. Depois no final de 21, essa região aqui perto de 34 dólares. Mais recentemente o mercado ameaçou parar por aqui, fez um outro fundo nos 31,5 e também nós tínhamos mais para trás aqui 28 dólares e 25. Vê se a gente afasta um pouco o gráfico. Olha só, região dos 37 era topo, a partir do momento que foi rompido o topo, funcionou como suporte. Então nós tínhamos aqui essa região dos 37 funcionando como suporte. Depois esse outro nível um pouco mais para baixo, que se formou em 21 na casa de 28,50. E recentemente os preços caindo dessa região de máximas, corrigindo 60%. Olha a formação que nós tivemos no gráfico semanal dentro da nossa região de suporte, indicando potencial de compra para que a gente pudesse comprar o papel mais barato, né, no momento de desconto aí dos preços. Tivemos aqui na vela semanal esse martelo, entrada dos compradores, startando o nosso gatilho de compra. O mercado subiu um pouco, lateralizou e mais recentemente subindo. A gente consegue entender
pela formação das velas dentro dessa região de suporte, depois dessa forte desvalorização que nós tivemos, que agora pode ser um momento bem interessante, um momento bem bacana de você montar posição nas ações da Mosaic Company do setor aí de fertilizantes para fazer a nossa estratégia. Filtramos primeiro achando uma boa ação, esperamos para comprar esse papel quando estivesse barato, tá certo? Então eu vou deixar para você essa aula gravada, acredito que você vai querer assistir várias vezes até você entender o filtro passo a passo, como que funciona, né? E fica a dica, você que quer investir nas melhores ações americanas, pode abrir a sua conta na Active Trades, que eles fornecem esses papéis, e ainda a vantagem de você ter a sua conta protegida em dólares lá fora. Então fica para você um manual passo a passo de como eu trabalho aqui para fazer esse filtro das melhores ações americanas. Se você gostou desse vídeo, faço o convite, peço para você ajudar a crescer o meu canal aqui no YouTube. Deixa a sua curtida, se inscreve no canal para você ser avisado. Tem todas as semanas, tenho feito aulas novas aqui para você. Se tiver alguma dúvida, escreve para mim aqui nos comentários do vídeo que a gente conversa. Deixo também o link para você me seguir no Instagram, é o rodrigo.rebec, onde tem conteúdos lá toda semana. E também o link para você participar da Old School, a nossa sala de trading, todos os dias às 10 da manhã. Estou ao vivo com os alunos operando, trazendo o resumo do mercado, a leitura dos gráficos, comentando as operações. E na Old School a gente tem também cursos aí para você que está começando na bolsa, cursos de nivelamento para você não cair de paraquedas, você não ficar perdido, você já começar com o pé direito, aprendendo a operar as melhores estratégias para poder investir na bolsa de valores, tá certo? Grande abraço para você, sucesso e até o nosso próximo vídeo.